Estudo de História da Igreja, estamos na lição 3, estamos estudando agora o período do imperador Trajano, e no tópico anterior eu contei para vocês como que Clemente de Roma, um homem de destaque, acabou sendo morto, né, tendo uma pedra amarrada ao seu pescoço. Então, nesse período, é a segunda perseguição religiosa que está ocorrendo. E essa perseguição religiosa, nós sabemos por que ela começou. A história diz que o imperador pedia resposta aos deuses e os sacerdotes dos deuses pagãos disseram que os deuses não respondiam por culpa dos cristãos. Então, por conta disso, eles começaram a perseguir os cristãos e obrigar os cristãos a adorar os deuses, para que os deuses voltassem a responder. Então, era uma questão realmente contra o cristianismo. O número 3 do nosso material didático, ele diz o sacerdote Caio. Eusébio relata também as palavras de um sacerdote chamado Caio, que viveu no segundo século da era cristã. Segundo século, né, começa no ano 101, vai até os anos 200, ok? Então, nesse período já tinham mortos, vamos dizer, desde Nero. Nero com a perseguição aos apóstolos em especial e aos cristãos em geral. Nero, vamos dizer, já tinha causado muitas mortes aos cristãos. E nesse caso, Eusébio de Cesareia, ele cita esse sacerdote Caio, porque dos escritos dele ele fala que havia até troféu colocado no túmulo dos apóstolos, né? No caso, um troféu no túmulo do apóstolo Pedro. Então, essa citação é de um homem que viveu ali próximo do ano 150, 200, nessa época, e ele é citado por Eusébio de Cesareia. O texto de Eusébio de Cesareia diz: também o confirma um varão eclesiástico chamado Caio, que viveu quando Zeferino era bispo de Roma, disputando por escrito com Próclo, líder da seita catafriga. Diz sobre os lugares onde estão depositados os sagrados despojos dos mencionados apóstolos o seguinte. Bom, agora a citação, né, que eu coloquei aí para vocês, essa citação de Eusébio, que diz: eu, por outro lado, posso mostrar-te os troféus dos apóstolos, porque se queres ir ao Vaticano ou ao caminho de Ostia, encontrarás os troféus dos que fundaram essa igreja. Ou seja, esse sacerdote, ele descreve, vamos dizer, esse período que os cristãos, vamos dizer, morreram e os imperadores romanos, provavelmente os sacerdotes do culto pagão, eles deveriam fazer uma festa com a morte dos cristãos. E pelo menos pela história, vamos dizer, esse troféu, a arqueologia encontrou ele. Eu coloquei aí uma foto no material didático para vocês, de como pelo menos está esse troféu que eles falam hoje. A gente não sabe, vamos dizer, ao certo, mas segundo a história, existia esse troféu aí no túmulo de Pedro, né? Isso foi um local que eles começaram a fazer no local chamado Vaticano. Aqui sem internet.